Hello people, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Aê, agora sim! Bem-vindo! Aleluia, amém! Ai, coisas de tecnologia. Muito bem. Então, pessoal, aguardando vocês aqui. Aê! Agora sim! Chegamos, pessoal! Vamos lá! Quem tá chegando aí? Quero ver quem é que vai estar aí. Pessoal, é o seguinte, vamos ver aqui agora se a câmera tá tudo bem. Me ajudem aí se tá tudo certo, porque deu, né, alguns... Ao vivo é assim, sempre tem algumas coisinhas, internet, mas aí tá tudo certo. Vocês me ouvem bem, me veem bem, então tá tudo certo. Eu vou deixar essa live gravada e aí depois vocês poderão ter acesso, então, a esse conteúdo. Um inglês especial para viagens, pessoal. Pois é. Essa questão das viagens está pegando muita gente de surpresa, porque de repente você não imaginava viajar e aí surgiu a oportunidade, as empresas estão retomando a questão das reuniões presenciais, muitas empresas exigindo já cursos fora. E aí, como é que faz? E a questão também do turismo, hoje todo mundo ficou tanto tempo em casa e estão na hora de poder passear, todo mundo querendo curtir, querendo poder sair aí. Aê, que bacana! Então, pessoal, é isso aí. E o que é que a gente faz quando vai viajar? Se você for pensar numa viagem internacional, você precisa fazer um planejamento. Aliás, viagens nacionais também. Mas é mais simples porque você domina o idioma, você conhece, você está no seu país de origem, é muito mais tranquilo. Mas e quando você pensa em uma viagem internacional? Como é que fica? Como é que nós iniciamos esse processo de viagem? Quando nós decidimos viajar, eu vou pensar que essa aula você poderá assistir daqui a algum tempo, quando todas as fronteiras estiverem abertas e você estiver disposto a enfrentar esse mundo lá fora, é porque é muito bom viajar, é muito bom conhecer novas culturas, é muito bom poder sair da nossa, do nosso mundinho e perceber que o mundo é muito maior. É claro que o nosso país é maravilhoso, a gente quer voltar, é a nossa terra, mas é muito importante sim. E como professora de inglês, como eu trabalho com intercâmbios também, eu sempre digo, é muito importante a gente sair do nosso país, sair da casquinha, ir lá fora, conhecer, voltar. Você começa a entender o seu país e começa a ver a sua cultura de um outro prisma. Isso é muito importante para o nosso amadurecimento e para a nossa personalidade mesmo, porque a gente passa a estruturar o nosso eu de uma forma diferenciada. Viajar é muito bom, conhecer outras culturas é muito bom e poder saber que nós podemos aprender muito sim. Não é desprezando a nossa cultura, tá, pessoal? Não, que fique bem claro, a teacher ama o Brasil, mas é importante que a gente conheça outras coisas e aí então a gente acaba se reconhecendo e se descobrindo no próprio país e na própria cultura. Viajar faz muito bem. Então, pessoal, se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa sobre viagens, então, por favor, fiquem à vontade. Então, eu inicio minha fala falando sobre o destino. Pois é, você decidiu viajar. Então, como é que você vai fazer? Primeira coisa, o seu destino, para onde você quer ir. Eu não sei, vou pensar em preços, vou pensar em possibilidades. Dica da teacher. Primeiro, você quer ir para um lugar quente ou um lugar frio? O que você prefere? Você é uma pessoa que gosta mais de calor, mas nunca esteve numa região fria? De repente, é uma oportunidade para você conhecer um outro lado do mundo. Ou você sempre esteve numa região mais fria? De repente é legal você ir para uma região diferente, conhecer uma questão de calor, ou de repente para um lugar com muitas cavernas, com muito turismo, ecoturismo. Então é muito importante que você primeiro decida que país você quer ir.
Quando trabalhamos com intercâmbios, muitas vezes acontece, tem promoção em tal lugar, promoção em tal... As pessoas nem decidem muitas vezes os países, mas viram que naquele lugar o preço estava acessível e de repente acabam decidindo ir por lá. Mas alguma coisa, alguma conexão você terá com esse país que você vai escolher. E aí o que acontece? Por que é que você precisa então ter definido o seu destino? Para que você possa se organizar, para que você possa montar um planejamento. Primeiro, que documentos você precisa? Você precisa de visto? Ah, não sei, teacher. Pois é. Então, primeira coisa, você precisa ter o seu passaporte, tá? O seu passport. Só a primeira palavra em inglês, então, passport, que muita gente já conhece, né? E como é que eu digo visto em inglês? Visa. Visa. Então, você precisa ter o seu visa, right? Precisa ter o seu visto para ir, dependendo do país. É claro, alguns países não exigem visto. They don't require, they don't demand, they don't require a visa. Não dependem, aliás, não demandam, não exigem um visto. Então, é uma despesa menos, é um processo burocrático um pouco mais tranquilo, digamos assim. Pensado, então, no seu país, what documents you need, right? Passport, visa, and then you got a tickets. E aí você precisa ter as passagens, que são os tickets, right? E tendo seus tickets em mão, você pode, então, dar início ao seu sonho já indo para o aeroporto, o airport. E como é que você vai para o aeroporto? Você vai by bus, de ônibus, you take a cab or a taxi, right? Or you take outras formas de transporte, or take a ride, pegar uma carona, muitas vezes, né, o pessoal vai com caronas. Por quê? Porque como é que você vai deixar o carro parado? Então, às vezes, um amigo sempre dá uma ride, take a ride, pegar uma carona com um amigo para poder então, ao aeroporto e poder dar início ao seu passeio. Como é que a gente vai chegar no aeroporto e como é que eu vou descobrir aonde eu tenho que ir? Para quem já viajou, já fez viagem internacional, é tranquilo, mas para quem nunca esteve nessa, né, que eu estou falando hoje, para quem está aí viajando pela primeira vez, de repente tem pessoas aí que estão indo pela primeira vez. E aí, como é que é? Você tem que pegar o seu ticket, embarcar no Brasil é mais tranquilo, né? Você vai pegar o seu boarding pass, seu ticket, você vai verificar o portão, tá? O gate. Mas você precisa saber que muitas vezes o aeroporto é grande, então tem, né, os floors, tem os andares, or zones, ou as zonas, né, os espaços dentro. Então você precisa se organizar. Existem aeroportos que são muito grandes, né? Então é muito fácil se perder. Se você não tiver muito claro aonde você precisa embarcar, você pode perder o seu voo, principalmente nas conexões, né? Nas connections, quando elas têm um tempo curto e você precisa às vezes atravessar um aeroporto gigante, né, para poder chegar então ao seu destino, ao seu embarque. Os portões, então, são gates, tá? Gate, mas aí o que acontece, pessoal? Os gates mudam o tempo todo. Você não tem muitas vezes como saber com antecedência o que é que você vai, em que gate você vai chegar, que você vai precisar embarcar. Então é importante que você sempre acompanhe nas TVs, né? Quando você tem então toda aquela parte onde você tem os visores para você poder saber exatamente o seu portão, tá? E lembrando que antes de tudo isso a gente precisa fazer o quê? Um check-in, right? Um check-in, que é então apresentar seus documentos, passar na esteira, etc. Aliás, sim, me lembraram aqui, o raio-x, né? Um X-ray, você precisa passar por um X-ray para poder então dar entrada ao aeroporto, para poder fazer o seu check-in e aí então embarcar. Normalmente, quando nós viajamos, pessoal, nós trabalhamos sempre com essa questão da possibilidade de um atraso. É possível que o avião atrase, é possível que a sua viagem também atrase. Então, quando temos aviões atrasados, você vai lá no visor, né? Você vai lá na TV ou no seu... né? Você tem, então, essa parte a parte do delayed, você tem lá, então eu estou sem poder mostrar para vocês uma imagem aqui, né? Mas normalmente a gente tem, então, as arrivals, departures, né? Arrivals são as chegadas. Quando você vai buscar alguém, você verifica, então, as arrivals, né? Que quem está chegando. Quando você fala em departures, é quem está saindo. Então, você vai ver o seu voo, conferir, né? O seu flight number, o número do seu voo, e aí você vai verificar se há um atraso ou não. Se o seu voo diz
boarding or on board, tudo certo. Delayed, está atrasado. Eu mandei o material aí para vocês no grupo para poder acompanhar, tem todo esse vocabulário. Eu tô aqui falando de uma forma um pouquinho diferente em relação à ordem que vocês têm aí, mas vocês podem acompanhar, tá? Então, pessoal, vocês estão me vendo direitinho aí? Tá tudo certo? E é isso aí, pessoal. Quando nós chegamos, então, nesse boarding pass, chegamos todo nesse processo, vamos verificar se o nosso voo não está atrasado, if there's no delays, né? Então, seguimos, vamos ao nosso destino. Vamos sempre usar, tá, a questão dos seus documents. Quando você passa para um território internacional, a sua identidade passa a ser o seu passaporte. Então, o seu ID, né, turns to be your ID. Então, todo o seu número de identificação é o seu passport, certo? E a partir disso, você vai dar sequência, então, à sua viagem, vai seguir. Muitas vezes dependendo do lugar que você vai, você não pode levar bagagem, né? Hoje existem muitas leis em relação à bagagem, porque muitas pessoas acabavam exagerando, levando malas muito grandes, gerando, né, um peso além do que... Porque os aviões acabam levando muita carga, né? Então, não é só a bagagem. E aí, como é que a gente vai falar bagagem em inglês, né? Então, nós temos a nossa luggage, que é a bagagem toda ela, e aí você tem o baggage claim, que é a sua bagagem de mão. Muitos aeroportos e muitos voos só permitem um baggage claim, só permitem a bagagem de mão. Então, fique muito atento na hora de comprar o seu voo, se você realmente tem acesso a uma bagagem, né? Porque provavelmente hoje muitos voos já não constam mais, você precisa pagar à parte, se você vai levar uma ou duas malas. Então, alguns voos permitem até uma mala, de 23 quilos normalmente, tá? Então, verifique sempre com antecedência no seu check-in, ou antes mesmo, né, de quando você compra o seu ticket, para que você saiba para que não tenha, né, diria, surpresas desagradáveis na hora de voar, porque pode ter problemas com a sua luggage, right? Ok, você voa, chegando no lugar, você vai ter então a sua bagagem, você vai num baggage claim, né, mais uma vez você vai num carousel, que é a esteira, pega a sua bagagem e aí você dá a sequência. Isso então, pessoal, falando sobre bagagem, o processo do aeroporto, ir e vir. Aí, dentro disso, existem outros subnichos, digamos assim, de vocabulário. Você vai pedir um café, você vai pedir um sanduíche, você vai pedir alguma coisa para comer. Como é que nós falamos isso em inglês? Lembrando que, normalmente, o aluno iniciante gosta de falar I want. Tá errado, teacher. Não é que está errado, mas ele não soa educado, ele não soa gentil, tá, pessoal? Então é mais adequado que a gente fale I would like a coffee, please. I would like a juice, please. Mas se você não lembra dessa frase toda, uma forma muito simples é sempre olhar com gentileza, né? Olhar sorrindo ou com uma feição agradável, né? Que você esteja olhando para as pessoas. E você simplesmente fala, a coffee, please, or a cappuccino, please, a mocha, please, or juice, please, orange juice, please. Então é muito tranquilo hoje não precisar falar toda aquela frase extensa. Você pode simplesmente pedir o que você quer. A sandwich, please, right? Aí o brasileiro gosta de pedir pão de queijo. Muitas vezes nos aeroportos fora do Brasil não tem pão de queijo, tá? Mas se você quiser comprar um pão de queijo, você encontrar um pão de queijo, como é que a gente fala pão de queijo em inglês? Cheese puffs. Cheese puffs, right? Então, não é cheese bread e nem bread cheese. Cheese puffs, right? Puffs porque são aquelas bolinhas. Então, cuidado na hora de falar pão de queijo para não trocar e falar coisas que não existem. Mesmo porque lá fora é difícil você encontrar pão de queijo, a não ser que você tenha brasileiros, que tenham padarias ou barraquinhas, e aí você encontra. Quando você, depende do lugar que você for, aliás, o mundo inteiro temos vários brasileiros, sempre né, vendendo algum quitute, algum café, alguma coisa diferente que é bem tradicional. Muitas vezes eu sou aqui do sul, mas existem muitos mineiros, então tem o doce de leite, tem o pão de queijo, que são pessoas que preparam então com muito carinho lá fora, mas porque tem isso na sua origem, porque vieram do Brasil.
right? Mas o americano, o canadense, o europeu em geral não prepara esse tipo, né, de quitute, digamos assim. Mas então, Titi, o que eu vou comer? Você vai comer uma infinidade de outros doces e de outros pastries, né, que são os pastries que nós não temos aqui no Brasil. Que, aliás, hoje nós temos, mas não é tradição do Brasil, é tradição desses outros países, né? Os macarons, os croissants, aí vocês vão experimentar os donuts, pretzels, e tem vários outros lanches, várias outras comidas características, então, do país que você for visitar. Existem países que têm uma tradição muito forte na cerveja, que é o caso da Irlanda, a Bélgica. Então existem várias marcas de cerveja. O forte deles é muito mais a bebida do que a comida. E isso é muito legal que você saiba quando você vai viajar, para que você possa organizar o seu roteiro, para que você tenha de repente um roteiro gastronômico, ou que você possa ter um roteiro aí fazendo, né, uma degustação. Existem muitos passeios, principalmente na Irlanda, a região do Temple Bar, que existe então a degustação. Você paga um valor fixo e vai passear, se não me engano são 12 ou 15 bars, né, que você vai, são pubs na verdade, bars é inglês americano, né, os pubs, você vai passar por 12 a 15 pubs, depende do valor que você for pagar e depende do passeio, e você vai ter degustação em todos esses pubs, então cuidado para não beber muito também lá no comecinho, porque até chegar no final você provavelmente já vai ter consumido bastante, e de repente corre o risco de não conseguir ir para casa. Mas vale a pena. Eu acho que tudo que é diferente, que é legal você ver em outros países, soma, acrescenta a sua formação, é cultura, é aprendizado, nos torna ainda mais preparados para o mundo, nos torna, é que a gente, como eu falei no início, a gente passa a ter uma visão diferente do nosso país, mas não uma visão ruim, uma visão melhor, porque a gente entende e passa a respeitar as outras culturas, porque para que eu seja respeitado, eu preciso respeitar, não é? Então, quando nós vamos viajar, é importante que você tenha esse roteiro, saiba exatamente que cultura você vai conhecer, faça esse planejamento, pesquise antes, prepare roteiros, organize a sua viagem para que você tenha a melhor experiência. Tanto quanto bagagem, o clima, e aí vocês vão falar do clima, né? Como é que a gente vai falar do clima? Se vocês têm perguntas, pessoal, podem mandar aí as perguntas que eu vou respondendo à medida da minha, né? Que a gente vai fazendo aqui a nossa live. Se vocês têm, por exemplo, interesse em perguntar o clima, tá? Então, what's the weather like? What's the weather like? Como está o clima? Sunny, ensolarado, hot and sunny, né? Quente, ensolarado, cold, frio, freezing, congelante. Então, você tem várias formas de falar sobre o clima. É muito importante você saber, porque dependendo do seu passeio, você chegou num lugar, num país, e a previsão de neve para aquele dia é muito grande. E aí, o que acontece? Se você sai, você pode ter que voltar, né? De repente, sob uma nevasca, pode dar problema com o trânsito. Então, você pode evitar determinados problemas, sabendo justamente da questão do tempo. Então, que é o weather, right? What's the weather like? Como está o tempo? Então, aí você tem as palavras para você poder praticar. It's raining, né? Está chovendo. Oh, no, it's raining. Está chovendo. Então, hoje não podemos ir para o lago, não podemos ir para... De repente, você foi ao Canadá, né? Visita aquele lugar lindo que é Toronto, que são as cataratas do Niágara, né? Niagara Falls, que é um lugar lindo também. Assim como o Brasil, nós temos, né, Iguaçu Falls, as cataratas do Iguaçu, que são belíssimas, é um passeio incrível também. O Brasil tem muitos pontos turísticos que realmente valem a pena conhecer. Muitas vezes a gente acaba visitando outros países, conhecendo lugares lá fora e acaba não conhecendo o nosso próprio país, que também é importante. É muito legal que a gente esteja conhecendo o nosso país. Enfim, pessoal, e aí então falamos, né, do weather, falamos da comida, como pedir. Eu estou falando de uma forma muito simples, porque vocês têm um material aí onde a gente vai trabalhar, vocês podem conferir, e se tiver alguma pergunta, vocês podem me perguntar, podem fazer, claro. E a questão justamente de esportes, por exemplo, se você vai para uma região fria, os esportes são atividades completamente diferentes dos esportes das regiões quentes.
right? Enquanto você vai, for example, if you go to California or Florida or whatever, você vai a algum lugar quente, de repente a Espanha, você vai ter, né, o verão, então você vai ter atividades na praia, you go to the beach, aliás, muito cuidado na hora de falar essa palavra, né, porque beach é um som de I mesmo, beach, porque pode confundir com uma outra palavra que, né, não vou poder falar aqui, mas enfim, beach, então a praia, você leva o seu biquíni, or your swimming suit, a towel, your sunscreen, né, o seu filtro solar, your sunglasses, óculos de sol, seu hat, soft clothes, roupas leves, para você poder curtir o summer, curtir o verão. Então, summer, verão. Have a juice, have a drink, né, tomar um drink refrescante. A beverage, nós normalmente falamos drinks, chamamos de beverages, né, beverages. Quando você vai para uma região fria, então geralmente no winter, né, winter que é o inverno, você vai levar roupas mais pesadas, heavy clothes, onde você vai provavelmente levar seu jacket or a raincoat, capa de chuva, boots, botas, você vai levar socks, né, que são as meias, e você provavelmente vai ter que usar também protetor solar ou algum tipo de loção na pele, porque o frio resseca muito o rosto, e uma das coisas que as pessoas esquecem quando vão viajar no inverno, aliás, quando eu viajei com alguns alunos, né, para uma região muito fria, tivemos que comprar lá, então geralmente é bem mais caro, então lembre de levar loção, né, para o rosto. Filtro solar já ajuda muito, e outros cremes para você poder usar, porque resseca muito, o frio resseca muito, né, especialmente se você for numa região com neve. Então aí, se você pegar neve, a pele fica realmente bem ressecada, alright? Ou até queimada, né, porque a neve queima a pele, so the snow, a neve, né, burns your skin, right? Então, sunscreen or face lotion, right, uma loção para o seu rosto. Normalmente a gente usa goggles, né, or glasses, or some special glasses, né, são óculos especiais. Você vai usar hat, vai usar um hood, que é um gorro. What else? Heavy clothes, então boots, essas palavras que eu já mencionei, né? E depends on the place, you need umbrellas, né? E dependendo do lugar, você vai precisar de muito guarda-chuva, porque vai chover muito. Então, programe suas férias pensando no weather, no clima, and the region, e a região, então, que você for viajar. Passado por isso, então, você vai ver as comidas, né? Aquilo que se serve. Normalmente, em almoços ou jantares, se come steak, tá? Steak é o bife. E aí entra mais uma dica da teacher. Quando as pessoas falam no Brasil bife não é bife em inglês, tá? Beef, a palavra beef em inglês, que não é bife, quer dizer carne de gado, tá? Então é gado, é beef. O steak, tá? O que equivale ao nosso bife, mas eles usam um bife um pouco mais grosso, né? Uma tira de carne mais grossa, então chamam de steak, tá? É um medalhão, depende do lugar que você for. Mas normalmente é um steak. E se você tiver aquele, né, o T-bone, nós falamos em português também o T-bone steak, aquele steak do Tom e Jerry, né, que tem aquele T, aquele osso, então também é um T-bone or T-bone steak. E vegetables, muitos legumes, corn, regiões mais frias normalmente se come muito milho, tá? Corn, Canadá especialmente, corn, e é uma delícia. É um sabor que não, né, é diferente, é uma região diferente, cultura diferente. Se você for a países frios, né, o syrup, você vai encontrar uma série de guloseimas, de doces, a variedade é imensa para você poder degustar e voltar com aquele gostinho de, nossa, quero voltar. E isso é muito importante, pessoal, que você verifique sempre os tickets dos lugares que você quer ir. Muitos lugares são gratuitos, mas muitos lugares são, né, você precisa pagar os tickets, tá? Então, toda vez que você vai perguntar o preço, é how much? Né? Você já deve ter ouvido, então, how much is it? Quanto é isso? How much is that? How much, se você não lembra de toda a frase, how much is the ticket for? Você pergunta how much e o nome do show. Você, por exemplo, viu o show
né? Não vou falar aqui para não ter problema com... Você fala o nome de um show e how much, né? Você já sabe, as pessoas vão entender que você está pedindo o preço. Então, se você não conseguir lembrar de toda a frase, de toda a estrutura, how much já é o suficiente, você já consegue se virar super bem, tá? Quando a gente fala how much, então... E aí você lembra que quando a gente vai falar os preços, então os números, é muito importante que você saiba os números em inglês. Nem sempre os números estarão escritos, tá? Se você vai para a internet, você vai ver um número, ok? Você entende. Mas se você vai numa bilheteria, né? Você vai, muitas vezes, precisar comprar um ticket, você precisa... A pessoa vai falar o valor. Então, às vezes, não que... Geralmente você vai ver no cashier, na máquina registradora, mas é importante você se cuidar porque muita gente também se aproveita de turistas, tá? Não é porque você vai num país diferente, que não é o Brasil, que as pessoas são boazinhas e eles não vão me fazer mal. Não, tem muita gente louca, desperta em todos os lugares do mundo, então cuidado. Se eles percebem que você não fala inglês, ou que você não é fluente, ou que não entende, eles podem se aproveitar, como já aconteceu com várias pessoas que eu conheço, e acabaram, né, conversando, né, passaram uma conversinha, quando viu passaram em 100 euros, né, 100 dólares a mais, e a pessoa pagou sem perceber, e aí perdeu o dinheiro, né, pessoal? Então, cuidado, que nem sempre todo mundo que vem ajudar quem é solícito é porque realmente quer ajudar, tem que ficar de olho, tá? Esperteza tem em todos os lugares, malandragem tem em todos os lugares. Mas, enfim, geralmente as pessoas são muito solícitas, sempre querem ajudar e tal, mas cuidado. Então, lembre de quando você for praticar ou for viajar, dê uma treinada nos numbers, tá? Eu não vou fazer uma aula hoje de números, nós vamos ter vídeos aí no YouTube para você poder pesquisar os numbers, os dias da semana, meses, enfim, valores. Mas lembre que valor, né, dinheiro, é falado em número, então precisa saber os numbers, right? Outra coisa importante, quando você vai viajar, né, é a sua acomodação. Então, você vai para um hotel, você vai para uma casa, você vai ficar em casa de família, você vai ficar em casas de amigo, onde você vai ficar? Então, quando você vai para um hotel, você vai para um hotel, um hostel, or house or homestay program. Para quem faz intercâmbio, existe a a modalidade, né, homestay. Homestay é ficar na casa de famílias, tá? Então é quando você tem uma família pré-selecionada, aliás, né, bem selecionada para que participa de um programa. Gente, não é qualquer família que pode hospedar estudantes ou turistas, tá? Existe toda uma preocupação do governo e das empresas que estão por trás, as empresas de intercâmbio, elas têm uma preocupação muito séria com isso, para que vocês realmente, quem contrata os serviços de um intercâmbio tenha realmente uma viagem tranquila e que tenha um tempo, né, que tenha, digamos assim, que não tenha problemas, tá? Então, é claro que não é ficar num hotel, tá? Então, quando você vai para viajar a turismo, e você vai ficar no hotel, você vai fazer um check-in, vai fazer um check-out na hora de ir embora, você vai ter, né, um breakfast, você vai ter várias opções no seu breakfast, café da manhã. Lembrando que nem todos os países, nem todos os hotéis oferecem breakfast. Mais uma dica da teacher, né? Existe a expressão, né, um B, um K e um F, que é o breakfast. Breakfast included. Quando você pesquisa, então, o hotel ou o lugar onde você vai ficar, pesquise se tem o café da manhã incluso, tá? Muitas vezes o preço então é mais em conta porque não oferece o café da manhã. E aí você vai tomar o café da manhã fora, que é uma tradição, que eu acho, aliás, algo, né, muito bacana poder sair nas cafeterias. E existem muitos pubs, né? Aliás, muita gente não sabe, mas o pub não é aberto apenas à noite para servir bebida alcoólica. Os pubs também são abertos de manhã para tomar o seu breakfast, ao meio-dia para o seu lunch, e ficam abertos o dia todo, tá? Inclusive à noite, então, para o seu drink. Mas eles servem, na grande maioria, eles servem o breakfast. Se você for, né, por exemplo, para a Inglaterra, você vai ter, então, o English breakfast, que é muito tradicional. Bacon, ovos, né, eggs, beans, feijão, não é feijão e arroz, tá? Mas é feijão.
tem bacon, né? Então, bem tradicional, bem pesado, porque é uma região fria e porque as pessoas normalmente tomam um café da manhã mais reforçado para ao meio-dia fazer um lanche leve e depois voltar e à noite preparar o seu dinner, seu jantar ou seu supper, que é uma ceia. Então, veja quantas palavrinhas legais a gente tem aí para aprender só quando se fala em viagem. Outra estrutura bacana também, quando você fala então em hotéis e hospedagens, a gente chama de inn, que são as pousadas, né? INN, são inns. Verifique sempre a questão do breakfast. Muitas vezes elas têm uma cafeteira, tá? Junto no quarto você vai ter uma cafeteira, uma jarra elétrica. Então, assim, ajuda bastante. Você não precisa tomar, né? Se você não quiser tomar aquele coffee, né, aquele breakfast, aliás, aquele café da manhã, mas pelo menos um coffee ou comer alguma coisa, você compra no mercado, prepara o seu coffee e aí você vai para poder depois passear e, né, passar o dia aí degustando coisas e comendo o dia todo, porque opções é o que não faltam. Então, pessoal, quando você tem uma cafeteira, né, você tem uma coffee maker, né, e normalmente esses quartos eles têm, então, tem uma coffee maker, tá, uma cafeteira. Você compra o seu café, eles não vão te oferecer café, tá? Você vai para o supermarket, compra o seu coffee, então você prepara o seu café. Leva um leitinho e aí toma o seu café com leite, um pãozinho, um biscoito, enfim. Alright? People, quando você fica em programa de família, então, como eu comentei no caso dos intercâmbios, tá? Você depende, também existem padrões, existem modalidades diferentes, tá? De você... Tem famílias que você vai contratar o serviço apenas do café da manhã. Existem famílias, os programas onde você contrata café da manhã e janta, ou café da manhã, almoço e janta. Então, fiquem bem atentos a esses detalhes, right? Então, breakfast, lunch, dinner. É sempre importante, se você for fazer intercâmbio, que você já tenha um bom nível de inglês. Pelo menos o básico você tem que ter. Por quê? Quanto mais você domina o inglês, maior o aproveitamento seu no seu passeio. Você não vai conseguir ficar com aquela cara de, né? Não vai ficar com aquela cara de, meu Deus, o que é isso? Não entendo nada. Porque muitas vezes a gente acha que vai viajar e, eu me viro. Não é bem assim. Não é bem assim. As placas são em inglês. Você não tem tempo de ler, não tem tempo de ficar traduzindo o tempo todo. Você precisa se comunicar em inglês, você precisa pedir para as pessoas, pedir informações. As pessoas não têm tempo, elas não param para te ouvir. Essa história que todo mundo lá fora é querido, gentil e vai te entender porque você é brasileiro? Não, esquece. Não é bem assim, tá? As pessoas têm pressa. Se você vai para as estações de metrô, você vai ver, né? As train stations ou bus stations, as pessoas estão sempre a 1000 por hora, sempre correndo. As pessoas não querem perder tempo. Elas não vão tirar tempo para ficar te dando atenção e ficar te explicando as coisas. Se você encontrar alguém, normalmente uma pessoa que está com menos pressa e pode te ajudar, mas geralmente não é essa a tônica, right? As pessoas estão com pressa, então aprenda inglês, tenha o básico do inglês para você poder fazer da sua viagem um momento bacana, legal, que você não precisou ter que, né, entrar em desespero porque não entendeu inglês. E é pensando em tudo isso, pessoal, que a Leader School preparou o método Quick News. Tá? Então, o Quick News é um método diferenciado, um método com você, né, pensando em cada detalhe do seu inglês, como você pode praticar inglês e como você pode aprender inglês de uma forma diferente, no seu ritmo, no momento que você quiser. Porque vocês sabem que a modalidade online chegou e quanto mais se trabalha online, maior a demanda, maior a exigência do seu nível de inglês. Porque hoje os profissionais já não precisam mais vir de fora, pessoas contratam os profissionais de fora online. E aí, como é que você fica, você que é brasileiro, se nem o inglês básico domina? Não é? Então nós precisamos entender que o mundo fala inglês. O mundo fala inglês e é super importante que você tenha o domínio, pelo menos o básico, ou que você tenha um bom entendimento dessa língua. Ai, teacher, eu ainda não consigo, não domino, preciso estudar mais. Ótimo! A gente nunca vai saber tudo, pessoal. A gente sempre vai estar estudando, sempre tem coisas novas para aprender. Mas lembre que o método Quick News foi feito pensando em cada momento. Todas as aulas têm um contexto, pensando na sua estrutura de inglês, na forma que você vai pensar e usar o inglês no dia a dia. É super importante que você saiba que quando você está aprendendo inglês, o curso possa ser voltado às suas necessidades, que ele seja personalizado.
Então, o método Quick News é um curso personalizado, ele é preparado para que você possa aprender inglês ao seu ritmo e da forma que você precisa. São aulas, são cada unidade, cada aula, tá? Ela tem o conteúdo de verbo, vocabulário, os verbs, vocabulary e o grammar. E aí você, dentro desse vocabulário, desses verbos, dessa estrutura que você vai aprender em cada aula, você vai estruturando a sua fala, você vai ter exercícios escritos, a parte da fala, onde eu vou trabalhar com aulas gravadas com vocês, mas nós temos também encontros ao vivo. E serão nesses encontros ao vivo que eu vou trabalhar o speaking e o listening de vocês. Então, gente, olha que bacana, um curso online, mas que você pode fazer no seu ritmo, mas que você vai ter o apoio de um professor. No caso, eu estarei com vocês a cada 15 dias, estruturando o inglês de vocês, ajudando vocês a entender e a estruturar e falar frases cada vez mais complexas. A gente inicia com frases curtas, estruturas simples, e nós vamos ampliando para que você perceba que inglês não é difícil, que inglês é fácil, basta você ter esse tempo, você precisa ter uma rotina, você precisa incluir inglês 10, 15 minutos no seu dia. Você precisa ter esse tempinho, e tendo esse tempo, tá? Não é 1 hora, 2 horas por dia, pessoal. O seu tempo, o seu ritmo, quanto mais tempo, mais rápido você termina o curso. O método Quick News é elaborado para que você tenha 160 horas de aulas gravadas, tá? Então, são 160 horas de aulas gravadas, equivale com todo o conteúdo que você trabalha no seu material. O material é gratuito, não tem custo nenhum para vocês, é um e-book, são 4 livros, pessoal, são 4 unidades. Cada book, cada unidade equivale a um semestre de uma escola regular, no curso regular, que nós também temos o curso regular na Leader School. E é pensando em tudo isso que eu construí esse método, baseado em toda a minha experiência em sala de aula, que são mais de 25 anos, quase, já estou chegando a 7.000 alunos, pensando isso com muito carinho e preparando isso para vocês, empacotadinho, bonitinho, para que você possa ir na sua casa, que você possa, no seu ritmo, no seu tempo, estruturar e entender inglês de uma vez por todas. E com um acompanhamento quinzenal, porque a cada 2 semanas nós temos encontros, onde eu vou então te ajudar ainda mais a estruturar a sua fala, trabalhar o seu listening. Além disso, você terá o acompanhamento diário, todos os dias você terá apoio pedagógico via WhatsApp. E todas as semanas um material extra, alguma coisa a mais para você poder trabalhar e praticar. E além disso ainda, um curso de conversação incluso, são 20 horas de curso de inglês, de conversação inclusos nesse valor, nesse material. Se você somar os 4 semestres do curso de inglês, os materiais para esses 2 anos, você vai perceber que a sua conta passa de R$9.000. E com todo carinho, com todo o amor que eu amo pelo inglês e pela formação de todos esses alunos que eu tenho, eu preparei isso tudo, compactei para que você possa, dependendo do seu ritmo, você pode fazer até de 2 meses a 1 ano, de uma forma um pouco mais acelerada e mais intensa, é claro, aí você consegue fazer em menos tempo, ou no seu ritmo. Lembre que quando você vai fazer o curso de inglês numa escola regular, você sabe que você vai ter 2 ou 3 horas com o professor e o resto do período você vai estar, de certa forma, trabalhando sozinho. No curso Quick News, você vai ter, então, as aulas gravadas, onde você vai poder repetir várias vezes, você vai poder entender, com mais, você pode voltar, repetir, praticar, você vai ter todas as atividades escritas para que você possa fazer justamente de acordo com o contexto da aula. Serão 4 módulos, equivale a 2 anos de curso de inglês. Esses 2 anos de curso de inglês entreguei para vocês bonitinho, então nesse pacotinho que é o Quick News e que você pode fazer em até 2 meses se quiser. Aliás, você pode fazer uma lição por dia se quiser e você faz em 40 dias. Por quê? Porque ele pode ser feito de forma mais intensa, de forma mais acelerada. Ou você segura o seu ritmo, faz como você puder, dentro daquilo que você consegue. É claro que quanto mais rotina, melhor. E para te ajudar a organizar a rotina, eu montei um quadro com um roteiro de estudos para que você possa se organizar no seu dia, na sua semana, para que dentro desse mundo louco, dessa correria toda, você tenha um tempinho para poder se dedicar ao inglês,
porque realmente é necessário que você tenha um contato mais constante, é necessário constância para que você tenha aprendizagem. E tudo isso, mais curso de conversação, mais material incluso para os 2 anos, mais o atendimento quinzenal, onde teremos nossos encontros ao vivo, mais o apoio pedagógico diário e mais o conteúdo semanal gratuito, tudo por 12 vezes de 60, deixa eu ver, R$ 67,91. Olha só, gente, eu nem acredito de tão em conta que ficou o valor. Por 12 parcelas de R$ 67,91, você tem todo esse conteúdo, que equivale a 2 anos de curso de inglês, um curso tradicional, mais um material para esses 2 anos, mais curso de conversação, que equivale a 1 ano, além do apoio pedagógico diário e todo o material extra durante todo esse período que você estiver fazendo o curso. Ou seja, se você estiver fazendo o curso de 1 ano, toda semana você recebe material extra. Veja só quantas coisas você recebe, quanto cuidado, quanto carinho. Eu quero que você se sinta seguro, que você perceba que fazer essa jornada da aprendizagem de inglês, que falar inglês é possível e que com o método Quick News você consegue sim falar inglês. É importante que, como eu disse, que você tenha constância, que você tenha esse cuidado, mas você não está sozinho. Eu estarei com você a cada 15 dias, te ajudando, preparando, e teremos aulas como essa, por exemplo, aula de viagem, aulas sobre tecnologia, vamos ter várias aulas durante o curso, são aulas extras, que estão fora dessa programação, para que você tenha justamente vivência do inglês em várias outras áreas, em vários outros contextos, para que você tenha, sim, uma aprendizagem com qualidade e que você possa falar inglês de fato. Você sabe que com o Quick News você já sai falando na primeira aula. Vários alunos já viveram esse mundo, porque esse curso não começou agora, pessoal. Essa metodologia eu já desenvolvo desde que eu iniciei a minha carreira como professora. São mais de 25 anos. E eu percebo que realmente alunos com muita dificuldade, que não conseguiam falar inglês, que tinham uma timidez excessiva e tinham bloqueios imensos em relação ao inglês. Tudo isso foi trabalhado durante o curso. Tudo isso foram barreiras que nós rompemos nesse processo de construção da fala, de construção do pensar em inglês. E é por isso que o método Quick News é perfeito para você. Que eu sei que você quer falar inglês e eu sei que você vai conseguir falar inglês. Com o método Quick News você vai falar inglês, sim. É possível. E por 12 parcelas de R$ 67,91 que cabe no seu bolso, eu quero que você tenha essa oportunidade de poder falar inglês. É claro que esse valor é promocional, é por tempo limitado, mas se dê essa chance, se dê essa oportunidade. Se permita aprender inglês, se permita viver o que o mundo tem de melhor a te oferecer. Viagens, sucesso profissional, tudo isso faz parte da nossa vida. E se você não está preparado, se você não tem um nível de inglês, isso tudo se parte, tudo isso se vai e você não consegue ter acesso. Então, se prepare, estude inglês, venha para nós juntos à comunidade Quick News. Nós temos grupos onde nós todos somos muito unidos e que nós queremos sim que você aprenda inglês. E me deixa te ajudar, a falar inglês, que eu tenho certeza que você vai conseguir. E você vai dominar essa ferramenta incrível que vai te permitir realizar muitos sonhos. Porque o inglês, ele simplesmente é uma ferramenta que nos permite realizar aquilo que nós buscamos. Sucesso nas nossas carreiras, na nossa carreira profissional. O sonho daquela viagem. Pois é, eu comentei antes, iniciei a minha fala falando sobre as viagens. Você já viajou? Para que países você já foi? Que países você quer conhecer? Como é bom poder falar inglês e não depender dos outros para poder te ajudar e não ficar dependendo de aplicativos, porque, gente, o inglês aplicativo, não é o seu inglês. O seu inglês é que vale muito mais. E o método Quick News vai te ajudar, sim, a dominar essa ferramenta que vai te proporcionar realização e a conquista de muitos sonhos, tenho certeza. Pessoal, eu fico por aqui. E nos procure, a gente está aí no Instagram, estamos aí nas redes sociais, mande seu recadinho, pergunte, temos o canal Quick News, todas as semanas tem dicas para vocês,
dicas diárias lá, né, nas redes sociais, enfim. Basta você pesquisar, conhecer e saber que nós realmente queremos que você aprenda. Existem milhões de cursos de inglês por aí, mas eu quero, como eu fiz com todos esses mais de 6.000 alunos hoje, muito bem posicionados profissionalmente, que você realmente aprenda. É essa a minha missão e é isso que eu gosto de fazer. Eu sou apaixonada pelo ensino de inglês e quero te ajudar. Quero te ajudar a vencer essa barreira, porque eu sei que muitas vezes você tentou e de repente não conseguiu. Talvez você esteja vendo esse vídeo e esteja pensando realmente, nossa, eu nunca pensei em aprender inglês. E agora, quem sabe, você sentiu necessidade. Deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar, que eu tenho certeza que você vai conseguir falar inglês sim. Bye, guys. See you. Nos procurem, hein? Bye.